Talvez você assista esse vídeo e mude algo na sua vida. Mas pode ser também que não mude nada em você, obviamente. Porque parece mesmo apenas um veleiro andando por lugares paradisíacos. Mas eu acho que é um pouco mais do que isso. Tínhamos acabado de retornar de uma velejada de final de ano até a Ilhabela. Era um sábado, em pleno janeiro, mas mesmo assim, na Baía da Ilha Grande é possível achar um lugar quieto para ficar sozinho. Mesmo estando a poucos quilômetros das duas maiores cidades do Brasil, mesmo sendo um dos lugares com mais barcos no Brasil e mesmo tendo um canal no YouTube. Essa região tem tantos lugares para ancorar que há espaço para vários barcos se aglomerarem a 1 milha daqui e ainda assim sobrar dezenas de ancoragens vazias como essa. Se essa ancoragem fosse em muitos outros estados brasileiros, provavelmente seria uma das melhores e estaria lotada agora. É impressionante como sobram ancoragens nesse litoral recortado. E nesse episódio, vamos conhecer algumas delas. Mas antes, demos uma passada lá na Marina Pier 46, que é o nosso porto seguro em Paraty, para colocar algo que sempre faltou no balanço. Uma mesinha no cockpit, que colocamos com o Rodolfo. Como eu consegui viver todos esses anos sem tomar café aqui? Fizemos também um pequeno encontro com apoiadores do Hashtag Sal ainda em Paraty, com sinuca ainda por cima. Eu sei que tem que fazer mais desses. Mas logo saímos em direção à Ilha Grande, dessa vez com outros 2 barcos. O Jack e a Angelita, que vocês já conhecem bem, e o Renato e a Dani, que estão meio em processo de adaptação para morar a bordo. Eles saíram um pouco antes em direção à Ilha do Cedro. São 3 barcos indo para o mesmo lugar. Cada um é um mundo em miniatura diferente. Apesar do Dom ter saído antes, o Balanço e o Onyx saíram juntos. Seria uma velejada como qualquer outra. O problema é que na prática não foi. Porque nunca uma velejada é igual a outra. O número de barcos na água muda, a cor do céu, a força do vento e, o mais importante, a sua cabeça. O seu estado de espírito muda como você vê tudo. Mesmo que o resto estivesse absolutamente igual. Havia uma série de tempestades no estado do Rio hoje. 2 células estavam próximas, essa aqui era uma. Navegar hoje foi dançar com elas. Pelo que vi no radar meteorológico, não íamos pisar no pé delas mesmo. Na verdade, não havia vento quase, fomos praticamente só no motor. Mas mesmo sem vento, mesmo com risco de chuva, em alguns momentos você tem que decolar e voar. Somar as suas chances, pensar e fazer a aposta. Sem medo. Tem gente que tem tanto medo de morrer que não vive. Como aquelas pessoas que têm algo e nunca usam com medo de gastar. A vida é para ser gasta, bem gasta. É necessário às vezes investir um pouco dela para ganhar dividendos em memórias. Expor ela a romances, mesmo com chance de sair um pouco arranhado uma vez ou outra. Banhos de chuva, tocar a campainha e correr, de vez em quando dar um pouco de sangue para os borrachudos e mosquitos. Às vezes pode ser que você torça o pé, às vezes pode xingar um pouco porque um caminho era mais cansativo do que você achava que realmente era, mas se você não botar essa vida pra jogo, meu amigo, ela nunca vai ser o que poderia ter sido.
Chegando lá, descobrimos uma mangueira que estourou e perdemos um quarto da água doce. Olha que alegria, nosso tanque tava cheio. Perdemos um pouco da água doce, é verdade, mas dava pra seguir de boa e curtir a Ilha do Cedro, que é um dos lugares mais lindos de Paraty. Picking up the pieces of yesteryear's life, in over my head, trying to figure out. O vento está entrando aqui. O silicone enrolador da Guilô para garantir a performance. Thought I was what I've been told. I thought I was. O Dom tá lá, veleiro dos nossos amigos lá de Curitiba. O Adriano tá aqui. Ali os vizinhos ainda nenhum sinal de vida. Vamos ter que dar uma cinezada aqui, ó. Hoje é dia de regata, entre os nossos 3 barcos até o próximo destino. Bom, nos preparando para a regata então, já que o vento entrou, genoa no lugar. Prepararam a versão casinha para a versão barco. Partiu o velejo então, nossos oponentes já com a vela toda para cima. O que será que espera essa regata? Obviamente essa regata é só de brincadeira, nada oficial, mas sempre que tem 2 veleiros lado a lado, rapaz, pode ser até 2 jangadas voltando com peixe. Vai rolar uma competição e ninguém quer ficar para trás. Aê, conseguimos abrir vela. Olha a flotilha ali. Quem tá ali? O Dom, o balanço e o Dom logo atrás. Não sei se tá valendo ainda a largada, porque tava lá dentro. Ai, Deus o livre. Deus o livre que não. Acho que o destino é pra lá, né? Dando um bordo espetacular, olha lá. Uhul! E o balanço conseguiu conquistar a liderança e se manteve nela durante as quase 14 milhas do trajeto. Essa regata é total uma brincadeira, mas foi legal para manter o balanço afiado. Regatinha! Uhul! Estamos ganhando! Olha lá, vai ter que fazer um bordo lá. A tática foi boa também aqui dos bordos, assim ó. E as velas do balanço estão reguladinhas, perfeitas aqui, ó. Tem nada a ver com a vela do balanço, é só porque você tá usando o meu boné do tio Soneca. Também, o boné do tio Spinelli dá muita sorte também, protege o pescoço, que já tá meio vermelhinho de ontem. Lá atrás nós temos o Onyx e o Dom. Eles fizeram uma escolha meio ruim de bordo lá, ó, tiveram que dar mais um a mais. Que metido falar que os caras fizeram escolha ruim. Eu posso fazer uma escolha ruim no próximo momento. É fácil isso acontecer. Ó, a gente fez escolha ruim em guardar as coisas, tá tudo caindo lá dentro. Isso. Depois da regata, um churrasco. Mas em um dos lugares mais curiosos de Angra, Piraquara de Fora, onde fica a saída da água que resfria a usina nuclear, o que deixa o mar mais quente. E aí, tá ou não tá mais quente? Ah, eu acho que sim, hein? Está aqui, ó, a água correndo, que vem de lá, daquele lugar lá. É água que vem da usina nuclear e a gente toma banho com água quente aqui. Espero que não dê nada em ninguém aí, que não cria terceiro olho, que assim é. Eu acho que a bateria do balanço não se descarregou sozinha agora, não sei.
E aí, Dani? Aqueceu ou não? Quente. Quente. Tem que pular e já se agarrar no cabo, aí, senão você vai parar lá muito grande. Tinha corrente. Tá muito quente. Tá quente, quanto mais baixo, mais quente. Tá louco. Será que isso aqui faz bem? Eu vou ficar com 11 dedos. Ah, não faz mal, não. Tá mais quente. Tá mais quente, amor. Tá, agora que vem as questões de virar X-Men, né? Então é a nossa chance agora. Vampira seria seu poder, amor? E aí, Jack, que poder você queria ter? Eu ia querer ser o Ciclope lá do homem. Você, Dani? Cara, eu ia querer voar. Não sei quem voa, mas eu ia querer voar. Vem, mamãe. Vem pra lá. Então, vamos me arriscar aqui, né? Posso ganhar superpoderes, mas mais provável o câncer vai ficando mais quente, meu. Caraca, meu, quente pra caralho. As ondas é que eu tava. Eu acho que tá crescendo cabelo em você, Dani. Muito bom. É um relaxamento, cara. O problema é que fica se escorregar, que assim... Como é que tá o ofurô aí, tá bom? Tá, vou Ofurô fazer da hidromassagem. 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 É com emoção, ofurô com emoção. Hidrossurra esse, né? Não, a impressão é que dá que alguém vestir na água. Esse é o lado ruim. Só tem você aí. Até onde sabemos, ninguém sofreu nenhuma mutação grave, mas estamos observando todo mundo. Na verdade, essa água, apesar de realmente resfriar a usina nuclear de Angra dos Reis, não tem contato direto com material radioativo. No final da tarde, saímos para dormir na famosa Praia do Dentista, logo ali perto. É uma praia que tem um véu que se levanta em alguns momentos. Para aqueles que acordam cedo, que vêm durante a semana, ela se mostra realmente como é. Ela não mostra sua intimidade assim para qualquer um. Ela é uma praia com muito a mostrar. Certamente, uma das melhores de Angra dos Reis, o que não é pouco de se dizer. Tem águas claríssimas, cheias de vida. Mas daqui a pouco, muitas lanchas e jet skis vêm para cá e ela fica tímida novamente. O véu cobre quem realmente ela é. A magia dessas águas e os seus seres mais fantásticos, você só vê agora. De qualquer forma, não é todo mundo que consegue ler o real valor dessa beleza mesmo. Tem que ter alguma paciência, intimidade, humildade para conseguir sentir e se deixar ser inundado, cercado de tanta harmonia e beleza. Conforme o tempo passa, mais gente chega e a conversa com a Praia do Dentista é legal, mas não é mais a mesma. Hoje é um dia até que vazio, costuma ficar bem mais lotado. Não me entenda errado, todos têm direito de vir até aqui, mas é preciso entender também que algo se perde. Vamos fazer uma pequena trilha até a casa que deu esse nome para a praia, que na verdade oficialmente se chama Jurubaíba. Estamos indo em direção à casa do dentista. Eu tenho um canal aqui, ó, que eu vou ver se o dentista faz uma limpeza. Eu ia falar. Ah, é? Um banheiro? Também achei Pode ser. Ó, tem rede de pesca, tem um monte de isopor. Ó, eu vou olhar. Ai, tá bem filme de terror esse lugar. Tá, né? Tá. Olha, tem mais aqui. Olha, parece que vai vir o pessoal do Walking Dead a qualquer momento, assim. Gerador, né? Precisa de um gerador. Ih, caiu a árvore. Isso vai nos deter? Não. Então, tomados de um espírito exploratório, aventureiro, destemido, fomos até a casa abandonada do dentista. Mas ficamos meio encabulados de entrar
porque parecia intimidade demais. Eu achei que eram os espíritos da casa, mas não. Desculpa aí confundir. Esse barulho que a gente está escutando na praia são só os espíritos das pessoas que ficaram para trás depois da guerra nuclear que teve. Oh, não, Elon Musk, a culpa é dele, eu sabia. Elon Musk. Ainda meio que dentro da teoria que surgiu na trilha, de que quando voltássemos seria 2031, o dólar estaria a R$17 e o presidente seria o Tiririca, chegamos à praia. Agora já bem mais lotado. Não é assim que rola. Olha. Então paramos de explorar o interior da ilha para caçar tesouros escondidos. Já sei umas quantas latinhas. Ah, sério? Latinha. Olha. Uhul! Yes, baby! Um bico de pato. Olha! Saldos positivos. Estamos com um detector de metais agora no balanço. A caça ao tesouro começou. Will! A nossa pá improvisada. Will! Oh! Tesouro! Tesouro! Agora, hein? Tô sentindo, hein? Tô sentindo que vai ser esse momento. Já viu? Qual é o tesouro? Ah, louco! Sabia que ia ser muito... Caraca, uma tampinha naquela profundidade ele pega. Queremos ouro! É, mas ouro não é tão fácil assim de achar. Lacre de cerveja achamos em abundância. E na joia aqui, ó. Nossa. Cara, Esse barulho ele é feliz, né? É um barulho feliz. Mais uma. Tesouríssimos, vários. Na real, até hoje, a coisa mais valiosa que já achamos foi um prego quadrado. Mas, pô, a gente tá bem feliz, é bem divertido fazer isso. Caminhou pra lá. É um abridor de lata. Ah, agora sim. Temos abridor. Bonito. Além de limpar a praia, chama uma atenção enorme. É o para-raio curioso perfeito. Mais uma tampinha de garrafa. Agora, hein? Tanta vez que pegou. Uma galera lá, né? Se você não souber o que fazer na praia, tá aí uma diversão pra família inteira. Caramba! 16, ó. Até a hora tá inteira, só deu uma lançada. Assim, né? Mas o verdadeiro tesouro é de longe a própria praia. Não dá pra perder isso de vista. E curtimos ela até o último momento possível. E no outro dia saímos em direção à Lagoa Verde, na Ilha Grande, para rever um velho amigo. Já havia muitos anos que eu não ia até a Lagoa Verde, que é uma das ancoragens mais bonitas da Ilha Grande e que recebe muitos barcos, mas não tanto quanto a Lagoa Azul, que é um pouco mais lotada. O que é até um milagre, porque não fica tão longe assim de Angra dos Reis. É um abrigo razoável, é um lugar excelente para mergulhar e, não menos importante para alguns, tem uma churrascaria gaúcha de um gaúcho flutuando aqui nesse paraíso. Quem está de volta aparecendo no hashtag Sal aqui, ó. Ah! Olha só que obra de arte. Caraca, isso é acém. Fala sobre essa carne aí, Tuquinha. Isso é um acém. Sim, mas é um acém de Angus, né? Black Angus, isso. Que é o famoso short ribs. Só que cortado de uma maneira mais diferentinha do que o normal de mercado. Ó. Ele é mais grosso.
pode ver que o desenho dele é diferente, o outro é mais chapado, né? E eu quero ver o que tu vai me dizer quando tu colocar isso na boca, né? É, olhar, tô molhando. Mas e quando tu comer, eu quero ver. É o que eu quero saber. Agora! Meu Deus! Uau! Delícia! Tem um sanguinho por dentro. E se ficar secando muito, aí nós vamos para uma borracha. Graças. Pra quem gosta. Sal. O Royce tem sal. Tá aí. O que tem em cima da batata aqui? Quer que ele conte? É o segredo. Chimichurri. A pausa dramática. Você não vai fazer o... Como é que é? Já fez. Ai. Peraí, deixa eu sair daqui, senão... Cara, uma das melhores carnes que eu já comi. Na minha amadora opinião, é um dos lugares mais gostosos de mergulhar de snorkel na Ilha Grande também. Na real, não precisa nem mergulhar, essas imagens aí são de um buraco que o Adriano deixa no chão do flutuante. Dá pra perder horas assistindo essa TV. Na verdade, perder tempo mesmo é ficar trabalhando em coisas que não mudam nada na sua vida. É gastar todo o seu tempo apagando incêndios sem olhar para onde ela está indo nesse momento. Não ter momentos assim, rodeado de amigos, desbravando o que o mundo tem a oferecer. Não se programar para viver pelo menos parte do tempo assim. Vamos ter que trabalhar quase toda a nossa vida aqui na Terra. E uma das coisas mais importantes como missão, como pensamento em qualidade de vida, é desenhar isso de uma forma agradável. Obviamente não precisa ser em um veleiro, nem perto do mar, apesar de achar pessoalmente que isso ajuda bastante. O importante, eu acho, é garantir que você tenha uma vida curiosa, uma vida com espaço para o novo, uma vida onde seja importante sentir o vocabulário grande de sensações. Sentir, ainda mais do que pensar. Porque pensar, meu amigo, nesse século, já virou coisa de algoritmo. Se você quiser ser uma máquina, é possível que já tenha inventado algo bem melhor do que você. Por isso, aprenda a ser cada vez melhor em sentir. Se você já assistiu vários episódios e gostou do que a gente faz aqui e quer que isso continue e quer ajudar de alguma forma, deixa pra gente uma ajuda lá no Apoia-se. Você ajuda muito a gente conseguir, a todo domingo às 10 da manhã ter um episódio por aqui. E fazendo isso, além de ajudar o canal, você participa do nosso grupo de Telegram, onde eu tô sempre lá e você pode ter um contato maior comigo. E também participa dos nossos sorteios, muitos de aulas de vela, passeios, várias coisas legais, como nesse episódio a gente já fez também. Então até o próximo domingo às 10 da manhã ou daqui a pouco lá no Telegram.